Pai amado, eu quero colocar as nossas vidas no teu altar. Sabemos que o Senhor está aqui agora, que o Senhor está aqui comandando todas essas coisas. E muitas coisas que estão acontecendo aqui hoje são para nosso ensinamento. E nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque a nossa carne quer nos controlar. Mas o Seu Espírito que habita em nós, é Ele que está nos ensinando. E é na autoridade, portanto, do nome poderoso de Jesus Cristo que eu repreendo todo espírito maligno, toda obra maligna, todo dardo inflamado que tem sido lançado nas nossas mentes. Não somente na minha, mas naquelas que estão aqui conosco. Eu repreendo na autoridade desse nome poderoso de Jesus Cristo. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, Pai. Nós nos acostumamos com... Hoje Deus deu um presente para nós, né? Nós estamos aqui sem som, o Edu, hoje eu presenciei, foi a nona ligação que ele fez, protocolo, tudo para a Enel, Eletropaulo Enel. E é uma propaganda negativa que nós estamos fazendo aqui. Faço questão de dizer isso. Mas tudo isso tem um propósito de Deus. Amém. Sabe, quando eu fui escalado para pregar nesta série que nós estamos fazendo da verdadeira alegria, eu confesso a vocês que eu pressenti que ia acontecer essa semana. Na terça-feira, da segunda para terça-feira, eu não consegui dormir. E não consegui porque houve uma guerra espiritual na minha mente, um dardo inflamado assim que vai obsessivamente. Não sei se quantos de vocês que estão aqui hoje têm esse tipo de coisa. Eu tenho esse tipo de coisa. E que Deus tem me ensinado ao longo da minha vida de como controlar isso, né? Eu confesso a vocês que eu tentei muitas vezes controlar isso pela minha mente, mas isso só se controla pelo Espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, eu tenho feito, quando fui escalado para fazer essa pregação, eu fiz uma pergunta para Deus. Como é que é preservar a verdadeira alegria? Numa análise que a gente faz assim da vida, basta você viver para você começar a experimentar coisas de más notícias. Basta você viver. Então, você vivendo, você vai ter tristezas e vai ter amarguras, muitas vezes, que é a persistência da tristeza, por perder entes queridos, por fazer mau negócio, por saúde, por enfermidade, por crise no casamento, por perder emprego, por promessas adiadas. Deus tem dado promessa para cada um de nós. E muitas vezes essas promessas que vão demorando, elas vão sendo adiadas, te traz amargura. A própria palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios que a promessa adiada adoece o coração do homem. E muitos de nós, incluindo eu, em função da sua personalidade, pega essas notícias ruins e a doutora Rosana Alves usa uma expressão que ela traz pensamentos tóxicos. O que são pensamentos tóxicos? São coisas que você começa a pensar e que não está te edificando, não está te fazendo nada. E esses pensamentos tóxicos te trazem tristeza, te trazem desesperança, medo, depressão, pânico. Eu, pensando nessa introdução que eu fiz agora, eu pedi para Deus, para Ele me dar uma experiência sobre isso. E eu confesso a vocês que hoje, a hora que eu cheguei aqui, que eu vi essa situação, eu falei, Senhor, também não precisava ser desse jeito. Porque eu fiquei até começar o louvor, eu estava muito mal.
Então, é bom a gente confessar isso, né? Nós não vamos ter essa publicação do YouTube hoje, né? Mas amanhã vai estar no ar. Então, eu quero, feita essa introdução, eu queria começar a pregação. Primeiro falando de Jesus. Quando o Mateus escreveu o primeiro evangelho de Mateus, cada evangelho foi escrito para uma determinada situação, para um determinado tipo de pensamento de gente. O evangelho de João, que é o quarto, ele fala de Jesus de uma forma universal. Jesus era o próprio Verbo, Jesus era Deus, ele fala de Jesus de uma forma universal. Mas Mateus escreveu muito mais para os judeus, e é nesse que eu quero me ater aqui um pouquinho. Marcos escreveu para os romanos, que não eram muito intelectuais, mas criam na humanidade de Jesus, e é isso que é mais importante nós entendemos. Jesus é a nossa meta, porque ele é o único homem criado por Deus, de uma forma que ele não nasceu com o pecado original, vamos dizer assim, por isso que teve que nascer de uma virgem por uma concepção do Espírito Santo de Deus. Então, tecnicamente, Jesus nasceu sem pecado. Nós todos nascemos com pecado, já com a herança do pecado. Então, tecnicamente, ele nasceu sem pecado. E ele, como homem, não como Deus, mas como homem, ele passou a vida inteira que ele viveu em condições de poder fazer o sacrifício, porque ele foi o único que cumpriu integralmente a lei. Não é tremendo isso? Então, Jesus é a nossa meta. Por que como que o Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu tenho disponível para mim, portanto, tudo aquilo que o Espírito tem me dado. Se você não quiser usar, você não precisa. Mas é isso que eu estou sendo treinado para fazer e para falar para vocês hoje, quando eu vim falar sobre a verdadeira alegria. Então, eu quero fazer essa introdução dizendo o seguinte: eu separei aqui algumas passagens no livro de Mateus, que são trechos impressionantes da prova que Jesus era o Messias, que era o Deus que se fez homem, encarnou no homem para poder trazer para nós aquilo que eu e você precisamos almejar. Então, Mateus 1, 22 diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ele estava se referindo à profecia que Isaías fez no livro de Isaías capítulo 7, versículo 14, ele diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mateus estava muito preocupado em falar para os judeus, olha, tudo aquilo que foi previsto está aqui cumprido. E ele foi falando isso várias vezes. Aqui, nesse caso, ele estava se referindo à concepção da Virgem Maria pelo Espírito Santo. É um sinal, a palavra sinal aqui no hebraico é um torpedo, uma coisa assim que você vê e fala, nossa, que coisa tremenda. Por quê? Nunca aconteceu de uma virgem ter um filho. Percebe? E quando veio essa profecia, quando aqueles judeus, principalmente aqueles judeus estudiosos da palavra, viram aquela profecia, estudaram aquela profecia, quando houve essa informação, eu tenho certeza que muitos judeus se converteram apenas por essa informação, porque ela se cumpriu. Não é? O segundo que eu separei aqui se refere ao local do nascimento de Jesus. Então ele fala lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E Mateus falou no capítulo 2, no versículo 6, a mesma coisa. Vou continuar rapidamente aqui para que a gente entre no foco. Depois ele se referindo à fuga da família para o Egito, com o menino Jesus, em função dessa palavra que nós falamos do local do nascimento, quando os 3 magos vieram lá do Iraque e vieram sendo conduzidos por uma estrela,
Quando eles chegaram e começaram a perguntar onde é que nasceu o menino que vai ser o rei de Israel, Herodes ficou sabendo disso e chamou esses 3 magos e falou assim, olha, vocês vão lá, me contam onde que é. Mas antes disso ele chamou os religiosos e falou assim, onde é que está escrito na Bíblia, onde é que ele vai nascer? Ele vai nascer em Belém. Então, como os anjos avisaram os magos para não voltar lá e falar com Herodes, eles foram embora. Aí Herodes ficou nervoso com isso e para não correr nenhum risco, ele mandou matar de Belém e de todos os arredores de Belém, todas as crianças que tinham menos de 2 anos. E Deus avisou, através de um anjo, a José e Maria, e eles fugiram para o Egito para se cumprir aquilo que estava dizendo aqui no capítulo 11, versículo 1 do livro de Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, Mateus, no capítulo 2, versículo 15, disse assim, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito, chamei o meu filho. E, finalmente, eu quero mais uma última palavra aqui, que é essa que eu falei, que ele mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e arredores de 2 anos para baixo. Está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 15, que diz assim, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existe. Então, Mateus, no capítulo 2, versículo 17, diz assim, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, e era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existe. Eu quero só ler de novo aquilo que eu citei de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Essa expressão traduzida como verbo é a palavra logos no grego. Ela significa transmissão de um pensamento, instrução, comunicação. Então, Jesus é a própria expressão da comunicação de Deus com os homens. Quando você quer falar com Deus, quando você quer entender o que Deus está falando com você, é através de Jesus, porque Ele é o Logos, Ele é a expressão, Ele é a comunicação, é a forma de falar. Então, eu, como estava dizendo no início, não dormi de segunda para terça-feira. E aquilo ficou assim, ficou na minha mente, eu acordei cansado. E eu, depois de ter tomado um banho, eu sentei ali nas 2 cadeiras, chamei a Raquel e falei assim, vem orar aqui comigo. Sabe, irmãos, muitas vezes você precisa desse tipo de coisa. Principalmente aqueles líderes ou pastores que são muito só. Uma coisa que eu tenho aprendido como pastor é que a solidão espiritual para um pastor é uma coisa terrível. Nós, pastores, temos que ser pastoreados. E, no meu caso, eu confesso a vocês que eu muito raramente, ao longo da minha vida de crente, pedi para minha mulher orar por mim. Não porque eu não acho, ao contrário. Mas é porque eu me achava em condição de eu resolver o problema. E naquele dia, o Espírito Santo me mostrou claramente que eu não estava em condição de fazer isso. E eu passei a noite inteira com aquele dardo inflamado assim, e quando eu cheguei, sentei e contei para ela não precisava nem ter contado, que ela, como psicóloga e com a sensibilidade do Espírito, já tinha percebido como é que eu levantei. Mas Deus começou a me mostrar, ao longo desse tempo, que isso tudo fazia parte dessa palavra que Ele queria que eu falasse. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a palavra que às vezes o Espírito fala com você, ele precisa, para algumas pessoas, e no meu caso foi assim que ele fez, ele precisa usar você como
como cobaia, como didaticamente. Falou, se você não está compreendendo alguma coisa do que está acontecendo na sua vida, eu vou mostrar para você. E isso que nós estamos vendo aqui, de ter acabado a luz, de ter... O Edu, eu percebi na 9ª vez que ele foi falar lá com a Nenel, na minha frente, agora há pouco, eu vi que ele estava também no mesma irritação que eu estava, né? Isso tudo é normal na nossa vida e Deus quer que você tenha verdadeira alegria, apesar de tudo que está acontecendo em volta, né? Então, quando Jesus foi tentado por Satanás, ele foi, como Paulo chama Jesus do último Adão, o último homem, o Espírito vivificante chamou Adão de alma vivente. A mesma forma que Satanás tentou Eva e Adão, ele tentou Jesus como homem. Só que Jesus não caiu na lábia dele. Os dardos inflamados, ele respondeu com o quê? Todas as 3 vezes que ele tentou, pelo menos registrada desse jeito, foi com a palavra. Então, no versículo 4 do capítulo 4 de Mateus, diz assim, Jesus respondeu, porém, está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele estava se referindo a uma palavra profética lá do livro de Deuteronômio 8:3, que diz, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem. Quer dizer, uma das tentações que Satanás fez, Satanás não estava entendendo bem ainda o que é que aquele homem sem pecado estava fazendo ali. Ele não sabia bem qual era o plano de Deus para um homem perfeito como Jesus é. E eu falei, no tempo presente, porque ele continua vivo, ele ressuscitou. Não é? Então, essa palavra que ele está dizendo aqui, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, essa já não é mais a palavra logos, é a palavra rema. E a palavra rema, ela tem um outro significado. Essa é uma expressão que eu posso dizer então que o logos é a mensagem. Quando eu estou querendo me comunicar, eu estou dando uma mensagem através do logos. Mas o rema é a revelação dessa mensagem. Então, se eu abro a palavra de Deus e leio aqui alguma coisa, eu estou lendo o logos, eu estou lendo a palavra de comunicação, está me comunicando. Mas quando ela tem uma revelação do Espírito, ela vem pelo rema. Então eu poderia, e Paulo lá no livro de Efésios, quando ele pega aquela armadura de Deus, que ele fala para a gente que a nossa luta não é contra as pessoas, carne e sangue, nem contra animal, mas é contra os principados e a potestade nas regiões celestiais. E o que eu experimentei essa semana, até hoje, de segunda, terça e hoje, inclusive hoje, é exatamente isso. Na prática, é o que Deus está querendo mostrar para mim e para você, se está passando uma situação dessa, que a nossa luta não é contra as pessoas. Você pegar o telefone e falar com uma pessoa de um jeito, pensando que você está falando com ela, você não está falando só com ela, você está falando com aquele demônio principado que está atrás dela e usando ela. Você percebe isso? Então Paulo, quando criou aquela armadura, ele foi vestindo você de uma armadura, e eu vou separar o versículo 17 desse capítulo 6 de Efésios, quando ele diz assim, tomai também o capacete da salvação, que é onde entra o dardo. Salvação é no aspecto de libertação. Quando a Raquel terminou de orar comigo naquele dia, é como se tivesse tirado com a mão, assim, completamente aquilo que estava na minha mente. E eu estava com uma obsessão tão grande que eu não conseguia raciocinar mais. E a oração, quando terminou, foi tirada com a mão, porque no meu capacete eu estava sem ele. Quando eu vesti o capacete da libertação, porque a salvação é uma libertação. Mas tem a outra, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É essa palavra que, de novo, é usada, que é a rema. Então eu poderia dizer que a palavra de Deus, que é expressa através de Jesus e revelada pelo Espírito Santo de Deus, é a única arma de ataque que tem nessa armadura. A palavra, que é a espada, é a única arma de ataque. Todo o resto é de defesa.
capacete, a couraça, as sandálias, mas a única arma que é de ataque, ela está, toda a trindade está envolvida nesse ataque. Então, eu poderia dizer que o ataque para o inimigo não é pela sua palavra, mas pela palavra de Deus. Quando você ora ao Senhor, clamando, como aconteceu isso. Eu não tive condição naquele dia de fazer isso, porque eu estava tendo, durante a noite inteira, eu estava repreendendo, eu estava falando, mas a minha mente estava ainda em comando. E estando a minha mente em comando, eu precisava de uma ajuda, eu precisava de uma mão. É por isso que muitas vezes nós precisamos pedir oração. E por isso que nós fazemos isso aqui na igreja, por isso que nós clamamos, por isso que quando a gente fala no maná, a gente fala, vamos orar, termina orando. Por quê? Porque você precisa levantar de manhã, tendo essa couraça, vestindo essa couraça e sabendo que a espada é a única arma de ataque que tem. E essa é a palavra. Eu quero dar um exemplo aqui que eu separei na palavra de Deus, muito rapidamente. No livro de Neemias, no capítulo 8, quando Neemias veio, nós conhecemos a história de Neemias, que ele veio restaurar os muros lá de Jerusalém, ele trouxe uma turma que ficou no exílio durante 70 anos. Mas tinha um resto de judeu que não foram para o exílio, que ficaram lá, e que pelo fato de terem ficado só aqueles, eles foram muito maltratados e ficaram na miséria. Então existiam dois grupos que se encontraram. Um que tinha perdido completamente a esperança, porque estavam na miséria. Já tinham perdido a esperança. Eram aqueles que não foram para o exílio. E os outros que voltaram do exílio, voltaram exultando de alegria, porque finalmente, depois de 70 anos, cumprindo a palavra que estava prevista 150 anos antes, Jeremias tinha dado essa palavra que ia acontecer durante 70 anos, a ponto de Daniel, no capítulo 9, quando ele, já com mais de 80 anos, provavelmente, ele descobriu que, olha, eu vim para cá quando eu tinha 17 anos, e eu tenho hoje 87 anos aqui, e eu estou vendo então que a palavra de Deus vai se cumprir. Ele orou por isso, né? Então, quando esse grupo voltou com Neemias, a primeira coisa que Esdras fez com os sacerdotes foi abrir o rolo e começar a ler a palavra. Então, o capítulo 8, no versículo 1, começa dizendo assim: chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E era o 1º dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Às vezes a gente faz um culto aqui de 2 horas, o pessoal já fala, pô, mas está muito longo esse culto aqui. Eles começaram de manhã, foi até meio-dia, parado todo mundo ouvindo a palavra, lendo a palavra. Perante os homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. No versículo 8, no mesmo capítulo 8 de Neemias, ele continua assim: ler o livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então, além deles lerem, eles estavam explicando, porque aquele povo já não estava mais lembrando da palavra de Deus. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prantieis. Então, vamos fazer o seguinte: aquele grupo que está em miséria, que está triste, não chora mais. O grupo que veio com a esperança de voltar, não chora mais nem de alegria. Para de chorar, vamos parar de chorar. E ele disse assim: nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si.
porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Irmãos, esse é um exemplo da palavra de Deus como alegria. A verdadeira alegria, ela vem pela promessa de Deus através da sua palavra. Quando Ele se comunica conosco através do Logos e revela através do Espírito Santo de Deus o que significa aquela promessa que Ele está dando, a alegria verdadeira independe do que está acontecendo. Amém. Percebe isso? É uma regra. Se nós queremos experimentar uma coisa sobrenatural, como nós já temos experimentado nessa igreja, quando nós começamos a clamar para um avivamento, um reavivamento espiritual, para que Deus começasse a fazer milagres aqui de uma coisa tremenda, irmãos, tem gente aqui sendo abençoado demais. Outro dia eu ouvi um testemunho aqui, como a Raquel falou no domingo passado, do que tem acontecido aqui. Deus tem feito coisas maravilhosas e nós estamos precisando entender isso. E lá no versículo 18 do capítulo 8 de Neemias, diz assim: dia após dia, Esdras, no livro da lei, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Então, o que eu posso dizer é que essa descrição ela se refere a esses dois grupos. O grupo daqueles que estavam chorando porque estavam em miséria e daqueles que vieram com algum tipo de esperança. Em qual grupo que você está hoje? Em qualquer um dos dois grupos, Deus tem a solução. Amém? Então, eu quero terminar lembrando daquela passagem que o Paulo, se você pegar o livro de Coríntios, quando ele faz o currículo dele de apóstolo, você vai falar assim, poxa, Paulo era um dos caras mais azarados que eu já vi. Não é verdade? Quantas vezes ele naufragou, quantas vezes ele apanhou 39 chibatadas, quantas vezes ele foi preso. Ele faz um currículo invejável. Invejável. Uma das vezes ele estava preso lá, devia ter apanhado tanto que não conseguia dormir, e a Bíblia diz que ele meia-noite estava ele e Silas, né, cantando, louvando a Deus, com alegria, com a verdadeira alegria. Ele estava numa prisão, ele tinha apanhado daquele jeito, ele estava ali e ele cantando a ponto de ter destruído as cadeias, caíram todas por causa do louvor dele. Amém. O louvor liberta, irmãos. O louvor, ele é sobrenatural. Amém. Sabe quando foi que eu me libertei? Quando eu cheguei aqui, depois de ver tudo isso esse dia? Na hora do louvor. Amém. Na hora que eu ouvi esse louvor, que infelizmente vocês que estão vendo aqui não viram, a libertação é essa. Então Paulo entendeu isso. Ele não entendeu só no intelecto, ele entendeu no seu espírito. E é isso que Deus tem me mostrado. Nós precisamos sair desse ambiente do intelecto, que é um ambiente em que nós sabemos andar. Natural. Nós sabemos andar no ambiente do natural, que é da nossa natureza. Nós precisamos aprender a andar no ambiente do sobrenatural, porque nós já estamos no reino de Deus. O reino de Deus habita dentro de nós. Jesus falou isso, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, que é o Espírito Santo, eu gosto de dizer isso, vou repetir, é o mesmo Espírito que criou, que ficou chocando a terra para criar, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos no terceiro dia, é o mesmo Espírito que habita no meu corpo e no seu corpo. Aquelas características do fruto do Espírito, que são alegria, amor, domínio próprio, estão disponíveis para mim. Então, quando eu reajo na minha carne, na minha irritação das coisas que estão acontecendo, quando eu reajo, eu estou reagindo na minha carne. Está disponível dentro de mim, eu poderia reagir do jeito que Paulo entendeu isso. Capítulo 4, versículo 4, irmãos, eu já sei decora esse trecho aqui. Eu vou ler para vocês porque ele é muito vivo. E quero que essa palavra, que é uma comunicação, uma transmissão, que é Logos, ela seja revelada no meu coração e no seu coração hoje, essa palavra seja uma palavra revelada pelo Rema. Amém. Então diz assim no versículo 4, capítulo 4 de Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Amém.
Outra vez digo, ele repete, alegrai-vos. E aí ele fala uma coisa que Deus falou comigo muito hoje. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Há um testemunho vivo do que você é e do que você faz para outras pessoas. Se você quer falar de Jesus para uma pessoa, você tem que estar nessa frase aqui, encaixado nessa frase. Eu hoje confesso a vocês que eu pedi perdão para Deus várias vezes. E me envergonhei de não ter ainda, como pastor, como crente já antigo, como crente velho, não ter feito aquilo neste momento, não ter feito aquilo que Ele esperava que eu fizesse. Mas Deus é muito paciencioso comigo e com você. Então essa é a grande vantagem. Então ele diz assim no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele repete aquilo que Jesus mesmo falou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é por alguma coisa, é por coisa alguma. Nada que está acontecendo na minha e na sua vida te pode trazer ansiedade. É isso que ele está dizendo. Por isso que eu citei esse exemplo de Paulo lá na prisão. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, ou seja, já agradecendo antes de acontecer. Amém. E o versículo 7, e a paz de Deus, é como consequência, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, não é compreensível para mim e para você, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. É aquilo que você age e pensa, se você fizer desta forma, pedindo a Deus com a palavra sua é a maneira de você se comunicar com Deus. Se você se comunica com Deus em Jesus Cristo e quando você consegue fazer isso, guardar o que está na sua mente, no seu coração, no seu sentimento, na sua personalidade, não interessa que você é calabrês como eu, não interessa. Quando você é capaz de fazer isso, em Cristo Jesus, há uma paz que excede a todo entendimento. O pau está comendo aí do lado, mas você não está. Paulo estava ali louvando a Deus, preso, com dor nas costas, à noite, provavelmente num lugar fétido, frio, sei lá, mas ele estava louvando a Deus. E aí veio uma paz que ninguém entende. Finalmente, irmãos, e aqui ele fala 8 situações que você tem que fazer. Esse versículo eu quero ler ele de trás para frente. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, primeiro tem um roteiro aqui. O que vai ocupar o seu pensamento é, versículo 8, tudo que é verdadeiro. Tem alguma coisa que você está pensando de um dardo inflamado? Aquilo, primeira pergunta que você faz, isso que ele está falando é verdade? Quando ele fala assim, você não vai ter jeito na sua vida. Então, isso não é verdade, porque a palavra de Deus diz que onde você puser a mão será abençoado. Então não é verdade, tira isso da mente. É respeitável, é justo, é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Aleluia. Irmãos, é um exercício mental e espiritual que eu e você precisamos fazer. Ele criou um roteiro aqui, ele criou um roteiro. Esse roteiro que eu quero que você, se puder, guarde e lembre disso e anote. Primeiro, que a alegria, como ele começou dizendo, a alegria e repetiu a alegria, ela não depende das coisas externas. Amém. Então, eu estou falando não da alegria que o mundo nos ensina, estou falando da alegria verdadeira, sobrenatural, que é o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando, independente das coisas que estão acontecendo, nós estamos buscando uma alegria. Nós estamos vivendo num momento de pandemia mundial e eu quero contar uma coisa aqui rapidinho. Essa semana, acho que foi terça-feira, eu fui numa farmácia aqui no centro comercial pedir uma manipulação de um remédio para a Raquel.
E enquanto a moça estava lá no computador vendo se tinha, eu fiquei perguntando, tinha uns chazinhos assim, perguntei para uma segunda moça que estava do lado, escuta aqui, para que serve esse chá? No terceiro chá que eu perguntei, ela falou assim, o senhor devia levar esse daqui que é um chá para calmante. Eu falei, ô senhor, mas será que você já contou para ela? O que eu estou sentindo? Está tão claro assim, está na minha cara? Aí eu falei assim, mas por que você me perguntou? Fiquei curioso, né? Por que você me indicou um chá calmante? Não, sabe o que é? Que com esse negócio da pandemia, é o que eu mais vendo. Todo mundo vem aqui pedir chá de calmante. Eu falei, engraçado, e é mesmo isso. Então, num momento como esse, a verdadeira alegria que nós estamos buscando independe da pandemia, né? Então, o primeiro passo que Paulo descobriu é que a alegria independe do que está acontecendo. O segundo é que a ansiedade, a inquietação, a preocupação, o medo, todas essas características, elas bloqueiam a verdadeira alegria. Você não consegue ser alegre se você estiver ansioso, estiver inquieto, estiver com preocupação, pré-ocupação, você está se ocupando a sua mente antecipadamente. Hoje eu tive uma conversa lá com o meu genro e ele me deu um conselho, falou, você está falando uma coisa que não aconteceu ainda e pode nem acontecer. Então você fica se pré-ocupando a sua mente de coisas que muitas vezes não acontecem. Aliás, eu tinha uma frase muito tempo atrás que servia para mim em todo o tempo. 90% das calamidades que acontecem na sua mente nunca aconteceram, nunca vêm acontecer. 90%. Eu fiz até uma estatística na minha vida, que quase tudo que eu tinha imaginado na minha mente não aconteceu, de ruim eu estou falando. A terceira coisa que eu quero destacar aqui, que a paz de Deus que excede a qualquer compreensão humana, ela é obtida através de oração e súplica. Você nunca vai conseguir trabalhar na sua mente para você ter paz. Você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir. Faz um mantra. A paz que excede ao entendimento, ela vai acontecer somente com a oração e com súplica, com a ação de graça. Está engraçado, né? Por que a oração e a súplica ela te leva a essa paz? Porque você começa, na comunicação com Deus, você começa a reconhecer que você primeiro confia nele. Amém. Confia em quem? Confia num Deus que é todo-poderoso. É um Deus que é misericordioso. É um Deus que é amoroso, que é bondoso, que é paciencioso com você, que Ele aguenta você fazer 10 vezes a mesma coisa e Ele vai continuar desde que você reconheça isso. E quando você junta isso tudo nessa oração, a fé, confiando nele dessa forma, você vai entender que Ele tem um plano perfeito para você. Então, eu tenho um problema. Eu tenho um problema que na minha mente, na minha inteligência, na minha capacidade que fui treinado, tal, de controlar as coisas, no meu planejamento, é daquele jeito que vai dar. Aí não está dando certo, né? Não está dando certo, né, Roberto? Não está, a coisa está indo, mas está indo, eu vou nessa direção, ela está indo para lá, mas peraí, não é aqui, é aqui, não vai. Aí um dia você para e fala assim, Senhor, vamos fazer o seguinte? Eu já deveria ter feito isso há mais tempo, mas eu não fiz. Então toma o controle aqui e eu vou sentar aqui, vou sair do palco, que eu estou no palco ainda, né? Quando eu saio do palco e sento aqui e fico olhando para cá, eu às vezes fico curioso de saber qual é o outro ato que vai acontecer. E quando acontece alguma coisa, eu falo, nossa, olha que coisa, eu nunca tinha pensado nisso. Irmãos, Paulo entendeu isso, que quando você coloca isso na mão de Deus, com súplicas e orações, crendo que Ele é poderoso, misericordioso, amoroso, bondoso, e junta com a fé é a certeza das coisas que você espera. É o firme fundamento das coisas que você não vê. Finalmente, o que ocupa os nossos pensamentos define a nossa qualidade de vida mental.
esses pensamentos tóxicos destrói a vida das pessoas. As pessoas estão indo lá naquela lojinha pedir um chá de acalmante porque eles não estão conseguindo resolver esse problema. E graças a Deus que Deus tem usado a nossa vida como testemunho vivo, como didática, para que você aprenda que muitas vezes as nossas preocupações, elas nunca chegaram a acontecer e nunca vão acontecer. Por quê? Porque Deus está no controle completo. Amém. Se você deixar isso na mão dele, está resolvido. Amém. Eu quero terminar fazendo uma oração com vocês, mas antes eu separei 4 passagens aqui que eu descobri outro dia. Eu tenho uma Bíblia que eu estudo no computador, então quando eu gosto de alguma coisa eu faço uma anotação e deixo lá registrado. E nesta pesquisa que eu estava fazendo para essa palavra, me saltou um trecho que eu uma vez numa meditação, provavelmente semelhante a essa que eu passei agora, eu anotei aqui, eu separei 4, tinha muitas passagens, mas eu separei 4 para nós lermos aqui antes de orarmos, e eu quero já começar orando com você, e quando eu falar essas passagens, você já coloca isso na sua mente, porque essa é a oração do Senhor para mim e para você. O primeiro trecho está lá no livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 1, que diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, o Senhor, quando ele usa a palavra rei aqui, Salomão, mas o rei é toda pessoa que tem algum tipo de poder de decisão. Então, não precisa ser um rei necessariamente, pode ser um juiz, que tem lá a chave da sentença para te dar. Pode ser o seu chefe do trabalho que está lá te dando tarefas que você está se perturbando com isso. Pode ser qualquer pessoa que tem algum tipo de poder de decisão sobre aquilo você. Você vai lá no carteiro, tem lá uma fila. Tem lá uma fila, você está com pressa, né? Ou chega lá, o sujeito fala assim, agora fechou. Já aconteceram várias coisas desse tipo. Então, a palavra de Deus diz que o coração do rei, daquela pessoa que tem o poder de decisão, quando você coloca para ele o problema, é como se fosse a água que ele vai conduzindo. Então, se você está precisando de alguma solução que depende de alguém, a primeira coisa que você tem que fazer não é brigar com ele, ou nem tratar muito bem para que ele te ajude. Nenhuma das duas alternativas resolve. A que resolve é, Senhor, a sua palavra diz isso, como o ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Então está na sua mão, o Senhor pode fazer isso para mim? Amém. Segundo é uma passagem que eu sei de cor, porque já falei tantas vezes dela, confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribe no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, até mesmo quando você erra, colocando nele, sabendo e confiando que ele está no controle, ele endireita. Isso está lá em Provérbios 3, 5, 6. O versículo 18 a 20 do Salmos 32 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo da fome, conservar-lhes a vida. A nossa alma espera no Senhor o nosso auxílio e escudo. E finalmente, eu vou ler Jeremias 17, 5 a 10. Jeremias era um profeta que veio e viveu numa época muito difícil. Praticamente ele sofreu demais, porque Deus usava aquele homem para falar do pecado do povo. E essa passagem aqui diz, lá no versículo 5 do capítulo 17, diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, não adianta você ter qualidade, você ter força, não adianta nada. Se você confia nisso, confia em você, é um maldito, ou em alguém, ou em terceiro. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Olha que interessante, o arbusto solitário no deserto, o deserto tem sol demais, vento demais, e ele está solitário ali, tomando pau de tudo quanto é lado, e ele não vai ver quando vier o bem.
Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Não interessa que o calor... Nós moramos num lugar que já pegamos 50, 55 graus, era normal. Né? Seco aquilo, um sol escaldante. E a gente passava do lado do rio Eufrates e via aquelas tamareiras assim, aquelas romeiras, aquelas plantações na beira do rio, com aquele sol. Falei, mas que coisa tremenda, um solo que aparentemente era infrutífero, né? E a gente vê isso. E no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Então, aprendendo essa lição que nós temos aprendido, eu quero conclamar vocês para orar. O Espírito Santo de Deus, com certeza já falou com vocês, cada um de vocês recebe essa palavra porque o Espírito é que nos convence. Cada um recebe de um jeito, recebe e entende de um jeito, porque o Espírito é que vai falando no coração de cada um. Falou no meu de um jeito, pode falar no coração da Silmara de um jeito, no coração do Roberto de outro e assim por diante. Mas é o mesmo Espírito que habita em nós, é esse que está comunicando a você e a mim, que Ele está no controle completo de todas as coisas e que Ele quer o melhor para mim e para você. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é aquele que tem o poder completo na mão. Amém? Então eu quero orar. Se você quiser se ajoelhar e clamar com o Senhor, faça isso no lugar que você está aí. Pai amado, eu coloco primeiramente a minha vida e a vida de cada irmão que está aqui hoje, Pai, nas suas mãos. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence do pecado, das nossas atitudes erradas, daquilo que não te agrada, da rebeldia que muitas vezes está no coração de cada um de nós. E nós te pedimos perdão, Pai, em primeiro lugar. Nós pedimos perdão, nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que a verdadeira alegria que o Senhor quer nos dar, ela independe das situações externas e depende muitas coisas da nossa situação interna, Pai. Nós precisamos colocar as nossas vidas no seu altar, reconhecendo que precisamos da ação do Espírito que já habita em nós. Para aqueles que são crentes em Cristo Jesus, Pai, nós queremos clamar que o Espírito nosso, que tem comunicado com o Espírito Santo, possa comandar a nossa maneira de ser, a nossa personalidade, a nossa alma, o nosso coração. E, portanto, assim como Paulo descobriu, nós levamos os nossos pensamentos e o nosso coração, tudo aquilo que nós temos, nós levamos cativos à mente de Jesus Cristo. Porque Ele é o único homem que, como homem, suportou todo tipo de tentação e nunca pecou. E a palavra de Deus diz que Ele veio para cumprir integramente a lei. A lei foi feita, e esta lei foi feita para mostrar que nós não somos capazes de cumprir a lei. Mas Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. E Ele estava, portanto, credenciado para pagar no meu lugar tudo aquilo que eu tenho de errado, Pai. E eu te coloco, Pai, portanto, a minha mente e o meu pensamento, o meu coração nas suas mãos, Pai. Queremos colocar isso como cativo ao Senhor, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que essa paz que excede a todo entendimento possa inundar a minha mente hoje, independente das coisas que aconteceram. Paulo entendeu esse roteiro, não necessariamente resolvendo os problemas. Ao contrário, muitas vezes ele não tinha nada para resolver. Mas ele tinha experimentado, ele experimentou a alegria verdadeira
que é como esta que nós estamos buscando, Pai. Senhor, que nós possamos hoje dormir nesta paz, sabendo que o Senhor está completamente comprometido e controlando a situação, Pai. O Senhor está comprometido conosco, a sua cumplicidade, Pai, porque nós estamos suplicando ao Senhor, estamos orando para que nós possamos experimentar qual seja essa paz que excede a todo entendimento. Então, todo pensamento tóxico que ainda insiste em ficar na nossa mente, nós levamos cativo ao Senhor e repreendemos aqui, portanto, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Assim como Jesus falou a palavra para Satanás na tentação e ele saiu e fugiu e os anjos vieram servi-lo depois, nós estamos clamando que o Senhor venha fazer conosco hoje, em cada uma das vidas que estão aqui hoje presentes ou aquelas que eventualmente estão nos vendo nessa gravação que estamos fazendo. Que nós possamos experimentar hoje mesmo, Pai, uma situação milagrosa nas nossas vidas. Que nós possamos nos alegrar e poder testemunhar de que Deus é poderoso para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite. Que a paz, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo de Deus e que essa graça maravilhosa de Jesus Cristo possa estar na vida de cada um de nós, hoje e para sempre. Vão na paz. Deus abençoe.